A depravação total do ser humano. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convia ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos capítulo 1, versículos 16 ao 32. Os acontecimentos atuais nos mostram o claro cumprimento da palavra de Deus. Estamos muito perto do grande clímax da volta do Senhor Jesus. Estamos vivendo o período do grande aumento da iniquidade, onde os valores estão sendo invertidos, onde a moral e os bons costumes estão fora de moda, onde os preceitos morais são tratados como preconceito e discriminação, onde o mundo valoriza o que é vil em detrimento aos princípios e valores. Esse é o momento do cristão se agarrar mais e mais com a palavra de Deus e não se deixar influenciar pelos moldes desse mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Mesmo que tudo pareça contrário ao Evangelho, mesmo que a injustiça pareça estar sobrepondo a verdade bíblica, devemos permanecer firme na fé e na palavra de Deus,
pois a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para os salvos é poder de Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Não haverá desculpa para quem pratica a iniquidade. Mesmo que eles não creiam no Evangelho de Cristo, que já está sendo pregado em toda a sua plenitude, a sua própria natureza anuncia a glória e a divindade de Deus. Por isso, eles são indesculpáveis. No versículo 21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Temos visto uma geração perversa, inimiga de Deus, opositora a Deus, uma geração pervertida que não agradecem a Deus, mas blasfema contra Deus e sua palavra. Uma geração que preferiram as vãs filosofias em detrimento ao Evangelho, e preferiram servir a Satanás do que servir ao Senhor. No versículo 24 diz assim: por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. O Evangelho de Cristo não mudou. Ele ainda continua a denunciar todas as obras e concupiscências da carne, todo tipo de pecado. Continua a apontar o pecado e a convidar o pecador ao arrependimento. Não devemos concordar com o sistema deste mundo, que é contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de homicídio, inveja, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. O juízo de Deus está preparado para todos os que praticam a iniquidade, para todos que não reconheceram a Deus e nem deram crédito à sua palavra, e para todos que concordam com a prática do pecado. Haverá um dia, e esse dia está próximo, que por se sentirem ofendidos pela verdade bíblica,
será proibida a leitura e o ensinamento da palavra de Deus. Por isso, não deixe de ler a palavra, valorize os estudos bíblicos, frequente as escolas bíblicas, se alimente da palavra enquanto pode, para que no futuro nenhum vento de doutrina possa te desviar do Evangelho de Cristo.